Se você entender isso, você já vai ter entendido a metade do rolê. Se você entender essa parte, você já vai ter dominado a situação em todos os lados, tá? Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. A gente entende quem a gente é, a gente entende quem a gente pode ser, a gente entende quem não pode fazer ou ser ou estar perto da gente. É simples. É só você entender isso. Simplesmente esteja com quem quer estar com você de verdade. Não seja mendigo de sentimentos, de atenção. Não seja essa pessoa. Entenda isso. Quando você entender isso, acabou. Eu tô falando em todas as áreas da sua vida, da minha vida. Não tô falando só em relacionamento homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem. Não tô falando em relacionamentos. Eu estou falando em tudo. Em tudo. Se você tem amigos, colegas, se você tem parentela, pessoas ao seu redor que você sente, porque é visível. As energias não mentem e as pessoas dão sinais. Desde o início as pessoas dão sinais. Você só precisa entender, estar apto a pegar. Porque às vezes a gente não pega os sinais, sabe? Se você entender desde o início a linguagem corporal da pessoa, se você entender desde o início que às vezes ela não fala, mas ela não falando, ela já está falando, as atitudes que ela toma já dizem o que ela quer. Às vezes ela não está falando, ela não precisa nem abrir a boca. E quando a gente entende que a gente precisa estar muito atento a isso, que a gente precisa estar com pessoas que queiram estar com a gente. Uma luzinha ali chegando, que aqui tá sol aqui em cima. Quando a gente entende que aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa determinada, independente da área da tua vida, quando a gente entende que a pessoa não quer estar de verdade com a gente tem que fazer um favor. Sabe qual é o favor que a gente tem que fazer? Sair, nos retirarmos. Simples assim. Quando a gente entende isso, fica tudo tão mais fácil, sabe? Mas para isso a gente precisa, primeiro, não ser inseguro, não ser frágil, não ser mimado, não ser... Eu acho que insegurança é o principal ponto, sabe? Não querer agradar, não querer ser inserido. Às vezes a gente quer estar em grupos porque a gente quer estar inserido naquele determinado grupo, porque a gente quer se sentir querido ou porque a gente quer pertencer. Eu já vi pessoas fazendo coisas, mudando o seu jeito para pertencer. Mudando o jeito de falar, mudando o jeito de agir, mudando o seu jeito, a sua essência. O que Deus colocou ali dentro de você para você ser. As pessoas mudam isso para pertencer a um ambiente, para pertencer a um local, para pertencer a um grupo de pessoas. E pode ser por vários motivos, ou porque ela quer crescer financeiramente, ou porque ela simplesmente é carente e precisa de um grupo de apoio. Eu não sei. Mas isso é muito perigoso, porque quando a gente precisa se moldar para se encaixar em algum lugar, tem que ser acendido um alerta. O alerta tem que ficar aceso. Por quê? Porque isso não é normal. O grande barato, o grande lance da situação são as pessoas gostarem da gente do jeito que a gente é. Com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas manias, com o nosso gênio. A pessoa que quer estar com a gente, ela vai estar com a gente por causa de tudo, porque a gente é legal, porque a gente faz piada, porque a gente brinca, porque a gente dá um conselho bom, mas porque a gente também é chato pra caramba, porque aquele dia a gente não quer ver ninguém. As pessoas elas querem perfeição. Hoje eu vejo que as pessoas cada vez mais querem perfeição. Elas querem estar com pessoas perfeitas, pessoas aparentemente perfeitas, aparentemente belas, aparentemente inteligentes, aparentemente. Eu vejo isso. O que você tem para me proporcionar? Então eu vou estar com você. O que você tem para me doar? Então eu vou estar com você. O que você pode fazer no futuro, a curto, a médio ou a longo prazo, para me beneficiar?
Então vale a pena ser tua amiga, ser teu amigo, estar com você. E aí que é o ponto. A gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir essas pessoas entrarem na nossa vida, sabe? Durante muitos anos da minha vida eu permiti. E é por isso que eu faço os vídeos, e é por isso que eu falo aqui, por conta dessa nossa troca, porque eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir isso, assim como eu precisei um dia e não ouvi, porque talvez não tinha ninguém que falasse, porque talvez eu não tinha expandido a minha consciência, porque talvez eu não entrasse tanto no YouTube como eu entro hoje, e pesquiso, e tento entender, e tento ler livros falando sobre mentalidade, não sei, era aquele momento, mas o fato é que eu paguei um preço alto por deixar-me. Eu me deixei ir. Eu deixei pessoas me contaminarem de alguma forma. Eu deixei pessoas me usarem de alguma forma porque era conveniente para aquelas pessoas naquele determinado momento. Eu fui útil. E quando acabou aquilo, acabou a amizade, acabou o contato, acabou as relações. E a gente tem que estar atento hoje a isso. Até onde você vai permitir que as pessoas te usem? Até que momento você vai deixar, sabendo, porque a gente sempre sabe, a gente não é burro, né? Até onde a gente vai deixar as pessoas nos usarem? Pode ser por causa de uma carona, pode ser por causa de... ela me empresta o cartão de crédito pra gente ir pra um restaurante. Ela tá comigo, a casa dela é confortável, então é bom ir final de semana pra lá curtir, já que eu não tenho pra onde ir. Você não é um step, você não é um cálcio que a gente coloca quando não tem nada ali, quando tá faltando algo. Você não é isso, eu não sou isso. E não podemos deixar que essas pessoas entrem na nossa vida. Não podemos deixar que essas pessoas façam parte da nossa vida. Eu observei que muitas vezes as pessoas iam pra minha casa, sabe? Eu nunca gostei de casa cheia. Eu nunca gostei de receber, sabe? Apesar de eu sempre receber muito bem, eu sempre gostei muito da minha casa ali, sabe? Porque eu acho que a nossa casa é o nosso castelo, é o nosso templo, é o nosso local de cuidado, sabe? A nossa energia tá ali, né? Impregnada. E eu comecei a observar que as pessoas só queriam ir pra minha casa, só queriam estar na minha casa. E era muito interessante. Por que não me convidavam também? Porque era muito mais cômodo, era muito mais fácil, era muito mais prazeroso e não havia custos estar ali. Valia a pena para as pessoas estarem ali. E eu comecei a entender e observar que quando era para eu ir, para eu ser convidada, era sempre muito difícil. Porque eles queriam centralizar sempre a minha casa, a minha energia, as minhas coisas, o que eu poderia doar. E hoje eu aprendi que não. Hoje é não. Como é libertador essa palavra? Não deixe as pessoas entrarem na sua vida e não querer ser aceito, não querer ser aceita só por ser. Só porque eu não tenho ninguém. Mas eu não tenho amigos. Gente, como é bom não ter amigos. Porque o amigo tem que ser um amigo sincero. Se não for sincero, não é amigo. Então, que bom que não tem esse tipo de pessoa. Eu tenho pouquíssimos amigos hoje, sabe? E eu aprendi, eu sempre, por natureza, minha vida toda, eu sempre fiz tudo sozinha. Sou filha única. Então, não tinha como. Eu tinha que fazer tudo sozinha. Era restaurante sozinha, era mercado sozinha, era shopping sozinha. Sempre fui muito sozinha. Mas eu tinha muitos amigos e tinha pessoas, como eu já comentei. Só que o grande lance dessa minha jornada também, de eu ser essa pessoa mais da minha solitude, né? Não é solidão, é solitude. Isso foi muito bom também, porque eu sempre soube selecionar. No meio disso tudo, eu sempre soube quem era quem. Eu nunca estive enganada. Eu não posso dizer que Deus me enganou, botar a culpa no papai. Eu não posso. Eu não sou essa pessoa. Eu não posso dizer que, eu não sabia, eu me decepcionei. Eu não posso dizer, porque eu via diante de mim, sabe? Parecia que eram nuvens assim, que faziam barreiras diante de mim, da pessoa que eu não conseguia acessar. E eu gosto de acessar. Sabe, quando a gente acessa a pessoa, eu gosto de ter acesso à pessoa, de entender como ela pensa, de entender como ela age. Eu gosto dessa troca, dessa conversa. Com as minhas amizades, eu sou assim. Eu tenho essa troca, a gente conversa, é papos profundos que às vezes não tem nada a ver do nada. A gente tá ali batendo um papo profundo, falando uma coisa muito louca, num ambiente simples, assim, que não tem nada a ver. Porque a gente se conecta, né? As energias se conectam também. Eu sempre soube quem era quem, eu sempre soube que quando desse ruim, quando eu perdesse tudo que eu tinha, ou quando eu mudasse, aquilo ia acabar. Eu sempre soube. E eu sempre soube também como as pessoas ficariam.
E até hoje essas pessoas estão comigo. Como é legal saber disso, né? Entender isso, né? Mas o grande ponto é, a gente não pode deixar as pessoas nos dominarem. A gente não pode deixar com que as pessoas nos usem. E eu errei lá, porque eu deixei. Mesmo sabendo, eu deixei. Eu paguei o preço. E eu dobrei a aposta. Aprendi com isso? Aprendi na porrada, mas aprendi, né? A gente tá sempre aprendendo. Mas hoje eu não faria o mesmo. Hoje eu seria uma outra Simone, uma outra pessoa. Hoje eu faria completamente diferente. Hoje as coisas iriam ser completamente diferentes. Então que você aprenda com os meus erros para que você não precise cometer os teus, caso você ainda não tenha passado por isso. E se você passou por isso, acorda, sempre há tempo. Enquanto a vida é esperança, sempre há tempo. E hoje eu sou feliz por isso, sabe? Tanto as minhas amigas, que são poucas, tantas pessoas que eu sei que eu posso contar, confiar e conversar, são pouquíssimas. Mas eu sei com quem eu posso contar. Eu sei que com essas pessoas eu sou eu mesma. Eu falo besteira, a minha gargalhada é alta, e isso às vezes incomodava. Às vezes eu dava uma gargalhada e as pessoas olhavam assim, porque incomodava a minha felicidade, a minha gargalhada genuína. Até isso acontecia. Porque eu tinha que estar numa forma, eu tinha que estar dentro daquele padrão, e eu nunca consegui ser essa pessoa. E com as pessoas, minhas amigas, meus amigos, de verdade, eu posso ser essa pessoa. Eu posso ser aquela pessoa que fala o que eu quero, que tem humor às vezes negro, que tento fazer piadas sem graças e todo mundo ri. Ou às vezes ninguém entende nada e eu tenho que explicar, aí sim vão começar a rir, porque até entender, isso é legal, porque isso gera conexão. Essa conexão que é real, que é verdadeira, que a gente tem perdido, acredito eu também por conta das redes sociais, que a gente precisa ter de volta. Porque a foto, ela demonstra coisas belas, coisas lindas. Ah, é porque ela tá no restaurante. Ah, porque ela tá viajando. Ah, porque ela tá com aquela roupa tal. Ah, porque aquilo não é real. E a gente tem que ser de verdade, sabe? Tem que ser real. E as conexões, as amizades precisam ser reais. Pra gente evoluir, a gente precisa estar com quem é de verdade. Igual aquela música do Charlie Brown, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Alguma coisa do tipo. E é bem isso mesmo, a gente sabe quem é quem. A gente pode romantizar e não querer aceitar. Aí é outra coisa. Aí é um outro rolê que tu resolve esse BO. Mas a gente sempre sabe, a gente nunca vai estar enganado. As pessoas vão se... Com as atitudes delas, elas vão dizer, sabe? Ou elas não vão abrir mão de determinada coisa por você, ou elas não vão querer chegar a um determinado ponto comum para agregar o grupo. Elas vão ser individualistas e pensar nela, no dela, no futuro dela, na vida dela. Então esses cuidadinhos a gente tem que ter e a gente já sabe. Aqui no meu canal, eu estava fazendo uma pesquisa, tanto para ver se tinha mais mulheres ou homens, né? E me surpreendeu que tem muito mais homens que me seguem aqui. E achei interessante também, e espero agregar de alguma forma, como eu faço para o meu filho, como eu falo para o meu filho. Quando você sair com uma mulher, pague a conta. Quando você estiver perto dela, quando você pegar um Uber, abra a porta do carro. Coisas que as pessoas já perderam, que o homem já perdeu, de ser homem raiz. Da mesma forma que eu falo isso pro meu filho, que eu falo para ele, dar um presente, e que seja um presente que dure, como um livro, como uma coisa que a pessoa vai ler, vai consumir aquilo e vai lembrar com carinho. Da mesma maneira que eu educo ele para ser um homem na vida, já que tantos homens me seguem aqui, que vocês possam também absorver isso, sabe? Já que essa minha energia, e eu espero que essa energia esteja com você também, que isso agregue, sabe? Mas enfim, tô falando isso por quê? Porque eu tava fazendo uma pesquisa no meu canal, vi ontem novamente, a maioria ainda continua sendo homem, e tem mulheres também, óbvio, né? Mas é a maioria homem, mas a faixa de idade eu achei muito interessante, porque a galera é muito mais velha, sabe? De 50 a 60, eu achei isso muito legal. Claro, tem a porcentagem também de 30 a 45, de 28 a 45, mas tem aquela porcentagem muito mais velha. E eu fiquei tão feliz porque eu tô agregando de alguma forma para uma galera muito mais velha, para uma galera que já colapsou, que já viveu muito, que já tem muita experiência, que já tem muita troca, que já tem muita história. E eu tô aqui podendo falar para essas pessoas,
o tão pouquinho que eu já vivi durante os meus 45 anos. E eu agradeço a vocês por estarem aqui, sabe? De verdade. Eu tô com o coração grato. Eu vendo toda a minha estatística do canal, do crescimento, eu tô grata. Eu tô feliz de verdade por esse público. Claro que eu quero atingir todos os públicos, homens, mulheres e de todas as idades. Óbvio, né? Óbvio. A gente quer contato, a gente quer crescer, a gente quer, pelo menos eu quero ter contato, e eu tenho contato com todas as idades. Tenho contato com os amigos do meu filho, eu tenho contato, e eles me conversam comigo meio que de igual, sabe? Uma troca. Isso é muito legal. E sempre foi assim, desde que ele era novinho. E eu tenho a troca com pessoas que são da igreja, e eu sempre tive isso naturalmente. Por quê? Como a minha parentela eram de religiões diferentes, então eu circulava pelo catolicismo, pela Umbanda, apesar que minha avó eu acho que ela era candomblé, mas assim, o espiritismo estava ali de alguma forma. Eu estava conectada às energias, sabe? Um outro lado da família era cristã, protestante, então eu conversava com todas aquelas pessoas. Isso é muito bom, porque a gente vai estar aberto a entender como elas funcionam, né? E eu acho que esse canal é essa vibe, sabe? Essa troca de vocês também estarem ali meio que tentando entender quem eu sou, como eu funciono e o que eu tenho para falar, para agregar. E vocês também, quando vocês escrevem aqui para mim, quando vocês falam alguma coisa, vocês dizem, caramba, que legal que essa pessoa passou por isso. Meu Deus, essa pessoa passou por isso e sobreviveu. Eu tava lendo mesmo ontem ou anteontem, o Michel falando, eu fiquei surpresa, tudo que ele passou. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo, ficou sem nada, absolutamente nada, e recomeçou do zero. Meu Deus, se essa pessoa não tem o que agregar pra gente, quem vai ter? Sabe? E eu perdi tudo também, mas eu não voltei do zero. Eu tive um mínimo de apoio ali, né? E ele teve nada, ele só tinha a mãe dele pra dar um apoio, e o resto ele começou do zero. Então, assim, que a gente venha crescer com essas histórias. E que a gente venha entender que a gente não tem que se encaixar. Você não precisa se encaixar no quadrado do coleguinha. Não precisa. Você não precisa se moldar. Eu já vi durante a minha vida pessoas se perderem a sua essência. E a nossa essência, cada um tem a sua. É o brilho no olhar, é a sua energia, é o que você contagia, é o que você repele. É você. Cada um tem a sua essência. E quando eu vejo isso, essa situação, quando eu vejo que pessoas, elas naturalmente tentam se encaixar, elas se deixam ir, elas perdem esse brilho, elas perdem essa essência, elas se perdem. E hoje a gente não vai se perder. Esse vídeo é para te falar que você não vai se perder. Você não vai fazer isso por você. Você vai agregar. As pessoas vão querer estar com você por quem você é. Hoje eu vivo isso. Hoje eu tenho pessoas que se atraem, que estão perto de mim, que puxam assunto comigo. Eu fui inserida num grupo na escola da minha filha, de mães que nem são da sala da minha filha. Eu simplesmente estava num ambiente e elas me atraíram, elas me chamaram, elas tipo assim, me puxaram, sabe? E eu falei assim, e eu comecei a conversar e a energia, né? Porque sempre a energia se conectou, o papo se conectou, eu senti a energia de cada pessoa. E depois eu até falei, que uma mãe até falou lá, né, desse grupo, e a gente parece uma panela. Eu falei assim, mas essa panela tem a tampa aberta, porque eu estou aqui. Eu não fazia parte desse grupo e vocês me inseriram. Aí uma outra mãe até olhou assim, ela, nossa Simone, que legal isso que você falou. Eu falei, mas é verdade. Vocês agregaram de uma forma que me inseriram. Vocês queriam estar comigo. Então isso é muito legal, isso é muito positivo, né? E que a gente venha ser esses agentes dessas pessoas, que venhamos agregar. Que as pessoas queiram estar com a gente, que as pessoas... e eu tenho esse defeito, essa dificuldade. Eu não gosto de atender telefone, ligação, e eu não sou de procurar. Eu não sou de ir atrás, de procurar. E aí, tudo bem, puxar assunto, eu não sou essa pessoa. Eu mando mensagem quando tem que mandar. Sou assim. E eu vejo que essas pessoas, elas me mandam mensagem. E aí, tudo bem? Fala aí, que não sei o que. Sabe? Vamos fazer tal coisa, quer ir, vai poder ir. Fala com a Mari, não sei o que. Eu vejo isso. Isso é porque as pessoas querem estar com você. E a gente tem que ser assim, precisamos ser assim, precisamos ter esse público, esses amigos, esses colegas, pessoas agradáveis, que querem estar com você por quem você é e não pelo que você pode proporcionar. Fique atento aos sinais, fique atento à linguagem corporal, fique atento, pense além, pense o que a pessoa... É cansativo, é estressante,
porque a gente está sempre na retaguarda, a gente está sempre esperando, pelo menos eu, tô sempre esperando o pior, eu nem espero mais nada das pessoas, mas se tiver que esperar, vou esperar o pior. Eu não quero contar com a pessoa, sabe? Porque eu já sei que eu posso me decepcionar. Mas quando isso não acontece, quando flui, oh, que legal, ela quer estar de verdade aqui, ela quer estar nessa troca. Que a gente venha ter essas pessoas na nossa vida. Porque pessoas para sugar o pouco que a gente já conquistou, sugar a nossa energia, a nossa evolução e o nosso crescimento, para isso tem um monte, sabe? Mas que a gente também não venha ser essa pessoa ruim, não. Que a gente queira estar com pessoas também que venham nos agregar, que venha ser uma troca justa e real. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei 20 minutos, os vídeos estão cada vez mais longos, mas eu espero que essa nossa conversa... E o que você acha? Tu acha que eu tô certa, que eu tô errada? O que você espera? O que você está procurando de uma amizade? Como? Me diz, me conta. E se você não está inscrito, se inscreva. Se você está entrando agora no meu canal, fique aqui nessa comunidade, fique aqui com a gente, porque a gente tem muito a somar, muito a crescer. E eu sei que é uma troca genuína, porque essa energia que está em mim é energia de doar, de doação, de entrega, de troca. Isso é muito legal. Isso é uma agrega, sabe? É uma energia que agrega e não causa confusão, contenda. Eu não quero nada disso. Eu quero coisas boas, coisas que vai nos agregar, frutos do Espírito Santo que venham a chegar até nós, sabe? É isso que eu quero. E que seu dia venha ser incrível, perfeito, e que você venha estar atento aos sinais. E não deixe ninguém te atropelar, não deixe. Atropele antes. Tô brincando, atropela não. Mas se afasta, só se afasta. Faz isso. Eu acho que é melhor pra gente, né? Assim como eu aprendi, que você aprenda também. E se você já tá nessa jornada, escreve aí, me conta, porque eu quero saber. Essa troca é muito genuína e poderosa pra gente. Beijo!